Boa noite a todos, boa noite a todas, tudo bem? Hoje nós vamos falar de amor, numa capacidade que muitos de nós têm, muitos de nós pensamos que temos e muitos estão aprendendo a ter. Eu não diria que ninguém não o tem, mas é mais difícil trabalhar com o amor na forma evolutiva, né? Na forma de evolução. A gente ouve muito dentro do Espiritismo falar que se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela... Talvez porque a gente não saiba o que é amor, né? Talvez porque a gente ainda não tenha a noção completa do que é o amor. Porque a gente sempre pensa em amor, o amor eros, o amor de um homem por uma mulher, uma coisa maior. Mas quando uma mãe tem um filho, quando uma mãe e um pai adoram filhos, começam a experimentar um outro amor, um amor mais abnegado, que é o amor ágape, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e como é que a gente pode exercitar um pouco a nossa capacidade de amar com menos exigências, né? Em geral a gente fala muitas vezes que eu vou fazer isso se, eu vou fazer isso se, eu te amo se, eu te dou isso se. Então quando a gente coloca um condicional, eu só estou fazendo porque você vai me dar de volta. E aí não, você perdeu, né? O trem. Então vamos lá. O que diferencia o ser humano dos demais seres vivos? Como? Raciocínio. O objetivo final do ser humano é a perfeição moral, né? Raciocínio diz a nossa evolução. O Espiritismo diz que o que nos separa é que nós estamos tentando a perfeição moral. E logo de começo eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual vocês querem primeiro? Amar? Amar que nós estamos no antepenúltimo planeta de evolução. Ou seja, todo mundo aqui é da pá virada. Não é boa coisa. Você quer a boa agora? Nós estamos tentando ser boa coisa. É para isso que a gente veio. Agora, achar que nós vamos ser... né? Que eu saiba, ninguém tem sobrenome de Calcutá, nem Mandela, nem... Então nós não somos missionários. Nós somos o que o americano chama de G.I. Joe. O regular, o que está aqui para aprender. Então vamos tentar aprender. Porque perfeição já foi dita nos livros espíritas que não é deste mundo. O que não quer dizer que a gente não tenha que tentar chegar ao máximo possível da nossa perfeição. Não é da perfeição do outro ou da perfeição de Deus. A pessoa tem despeito pela outra porque ela acha que a outra é melhor que ela. E se ela acha que a outra pessoa é melhor que ela, é porque ela não se conhece, ela não se ama. Ela não tem um amor por ela mesma. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Como é que você vai dar dinheiro para alguém se você não tem dinheiro na sua conta bancária? O que você vai dar para ela? Um cheque sem fundo, né? O problema é que o cheque sem fundo na conta bancária do Banco das Emoções tem um juros bem mais alto para a gente. O amor ágape é um amor incondicional como ponto central. Como eu disse, o amor da mãe pelo filho. Não querendo revelar, mas já revelando a minha idade. Alguém aqui assistiu o filme Hair? Não precisa falar, não precisa levantar a mão. Eu já declinei, já dei a minha idade. No filme Hair, um dos cabeludos, né? Ele corta o cabelo, que era assim, para eles era a morte, né? Preferia a morte do que cortar o cabelo. Ele corta o cabelo para deixar um rapaz que ia para a guerra ter uma noite com a namorada dele. E o que acontece? No meio do caminho, o pelotão deste rapaz é chamado e este cara vai para a guerra por ele. Esse é um amor ágape. Esse é um amor maior.
Porque ele podia ter chegado no final das contas também. Eu vi tantas vezes esse filme que eu cheguei em várias conclusões. Uma delas é, o que teria acontecido se ele tivesse chegado e falado, mas não sou eu. Podia ter ele ido para a prisão e o outro para a prisão junto, não ia ajudar nada. Então o que ele fez? Não, ele foi para a guerra. Só que a gente sabe que uma pessoa que tinha como convicção não matar nenhuma flor, não ia matar outra pessoa. Então, primeiro combate, provavelmente, ele já desencarnou. Mas isso é um ponto, né? Isso é um ponto muito difícil da gente absorver, mas é um ponto. O amor ágape é incondicional e é altruísta, transcende o instinto de sobrevivência. Ao se doar sem esperar nada em troca. Difícil, né? Se doar sem esperar nada em troca. Os pais se sacrificam pelo conforto dos filhos, as pessoas se arriscam a vida para salvar desconhecidos e voluntários ajudam sem buscar recompensa. O perdão incondicional também reflete esse amor, promovendo cura e transformação. Ágape nos ensina que amar pode ser uma escolha consciente, baseada na empatia e no bem comum. Uma escolha consciente de amar a pessoa. E amar, gente, por que a gente não consegue amar os outros? Porque a gente acha que amar é amar como a gente ama o nosso filho, como a gente ama o nosso esposo, a nossa esposa. Não é. Você não desejar mal uma pessoa que te fez muito mal é uma forma de amor. Agora, você querer que você ame essa pessoa e chame ela para casa é a definição de Einstein de insanidade, né? Você pode querer que um peixe respire fora d'água, mas querer que ele suba numa árvore, aí você já está sendo insano. Nós temos que saber os nossos limites, mas a gente tem que saber também as formas de amor, as formas de amar, as formas de entregar o que a gente pode. Entrega o teu melhor. Isso é amor. E muitas vezes entregar o teu melhor para o teu inimigo é muito difícil. É fácil entregar para as pessoas que você conhece, que você gosta. Para o teu inimigo é muito difícil. Então o que você pode entregar? O que você pode entregar de bom. E só. Nada mais. Porque fora da caridade não há salvação. E a caridade passa pelo amor. Se você não tiver amor pelo outro, você não tem caridade. Você não tem benevolência. A linguagem de Deus e o evolucionismo. O nosso DNA foi revelado, e depois eu vou colocar uma entrevista da pessoa, do médico que revelou o DNA, e das primeiras coisas que ele revelou quando o projeto Genoma foi completo, e ele colocou para as pessoas que o DNA tinha sido revelado, a primeira frase que ele falou ao lado do presidente dos Estados Unidos foi sobre Deus. E o mundo científico ficou em choque. Como um cientista está falando de Deus? É a obra de Deus. É a linguagem de Deus. O nosso DNA é a linguagem de Deus. Inclusive é o nome do livro dele. É a linguagem de Deus. Escrita dentro de nós. Uma coisa muito interessante. Como é que a ciência e a fé podem caminhar de mãos dadas? Eu diria como é que ela não pode caminhar, elas não podem caminhar de mãos dadas. Já se foi o tempo medieval, onde cientistas falavam uma coisa que a igreja não gostava, eram queimados como bruxos e bruxas. Hoje em dia essa fase já passou. Então, cada vez mais, as provas científicas provam exatamente o que está escrito no Livro dos Espíritos, uma frase de Kardec que até hoje me arrepia os cabelos. E ele está certíssimo. Se um dia a ciência provar que o que o Espiritismo fala está errado, fiquem com a ciência. E, até agora, tem provado em laboratório, desde manifestações através do plasma, do médium, coisas assim. Os filmes, né, que a gente vê, as crianças que nascem aqui passam do lado de um avião e começam a descrever as armas deste avião, e aí perguntam para ele como é que você... eu estava na guerra com não sei com quem. Que lembram de reencarnações. E tudo isso provado, né? Cientificamente, a pessoa foi estudar no laboratório. Que nem o Sheldon do Big Bang Theory. Eu não sou doido, my mama get me tested. Então, a ciência testa essas pessoas ao máximo para saber se é verdade ou não. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas.
Então não é a fé contestável. A fé inabalável é baseada em razão, é baseada em fatos. Mesmo que os fatos não sejam claros. Gente, vocês acreditam em Deus? Vocês acham que Ele é bom e justo? Por que tem tanta guerra no mundo? Porque dentro de uma família nasce duas meninas. Uma é linda e vira cheerleader. E é cobiçada por todos. E a outra está numa cadeira de rodas. Se Deus é justo, se Deus é bom, por quê? Se a resposta não está nesta vida, onde é que a resposta está? É uma questão lógica, é uma questão de raciocínio. É uma questão de juntar as coisas. Se não está aqui e que eu não posso ver, de algum canto ela vem. Até hoje os cientistas não conseguiram descobrir dentro do nosso cérebro de onde vêm os pensamentos. E nós temos entre 50 a 80 mil. Isso os homens, né? As mulheres têm um pouquinho mais. Se a gente tem esse número de pensamentos e a gente não descobriu de onde eles vêm, de onde eles vêm? Pensa, né? Essa é a fé inabalável. Mas, muitas vezes a gente, quando fala de fé, a gente pensa na fé cega. E a fé cega faz a gente acreditar em coisas que, eventualmente, a gente quer acreditar. Isso chama-se heurística ou viés cognitivo para quem estuda um pouquinho de neurociência. São as mentiras que a gente quer acreditar. E aí você acredita porque você acredita. Que é a história do padre que estava na igreja, a vila ia ser inundada, as pessoas passaram pelo padre e falaram, padre, vambora, que isso aqui vai ser inundado. Não, Deus vai salvar. A água chega no primeiro andar, o pessoal passa com aqueles monster truck, padre, vambora, vai dar ruim. Não, Deus vai salvar. Chega no segundo andar, passa de barco. Padre, pelo amor de Deus, não tem jeito. Aí a água chega até o sino, passam de helicóptero, padre, vambora. Não, Deus vai salvar. Com quem que o padre fala da próxima vez? Com Deus. Ele pergunta, por que você não me salvou? Ele falou, eu tentei várias vezes. Essa é a fé cega, né? Por quê? Qual é a lógica? Qual é a lógica disso? Você tem que ter lógica na tua fé. E outra coisa, quando Jesus falou, a tua fé te salvou, o que ele estava te falando, logicamente? Eu não tenho nenhuma forma de colocar a minha energia em você se você não me der um canal. Se me der uma forma. O canal que você está me abrindo é a tua fé. Então, através da tua fé, eu deposito a minha energia dentro de você. Faz sentido? DNA é a linguagem de Deus que une a criação. A fé é a certeza do que se espera. A fé é a certeza do que se espera. A fé é a certeza do que se espera. Quando Jesus falou, tudo que você quiser, se você estiver em mim, você vai ter, o que ele estava falando? Que provavelmente você não vai pedir se você estiver junto com ele, se você estiver nele. Você já está repleto. Você não vai pedir, ou vai pedir coisas que não são para você, vão ser coisas para o bem do mundo. É o amor ágape, é o amor incondicional que aparece. Mas, vocês querem um resumo do que eu falei até agora? Olha só. Italo, esse tem áudio, tá? People have a hard time understanding how someone can be a serious scientist and also deeply religious. I was not always that way. I was an atheist until I was in my mid-20s. Medical school and confronting life and death forced me to recognize that I hadn't really thought these issues through. And questions about, is there a God? And what happens after you die? Science couldn't help me with those. I had to go to other sources. And ultimately, to my surprise, with some reluctance, I became a believer. But I don't see a conflict there. And 40% of working scientists agree with me, even though they don't talk about it very much. It's a different kind of question. Science is really good at answering questions that start with how. How does that work? But faith is better sometimes at answering questions like why? Why am I here? Why do we have this thing called morality and we feel drawn to it? Why am I
touched by an experience of beauty, of music or a beautiful sunset. I need faith for those. And I want to be able to ask those questions too. And the mistake happens, I think, though, when you get muddled up about which kind of question is being posed and how you should approach it. But for me, when I see God as the author of everything, both nature and of our spiritual leanings, it seems to me there shouldn't be a conflict in the answers that I come up with, because it's all part of God's giving to us the chance to learn about creation and all aspects of that, including about God himself. Espiritualidade, lógica e ciência se encaixam perfeitamente no Espiritismo. O que ele disse aqui, gente? Tudo que eu disse até agora, só que veio da boca de um cientista. Não veio da boca de um espírita, veio da boca de um cientista. Ele falou, por que eu não vou acreditar em Deus se toda a codificação do ser humano está dentro dessa cadeia que a gente conseguiu resolver aqui e conseguiu entregar? E ele falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, 40% dos cientistas acredita em Deus, só não diz para não ser queimado na fogueira da heresia científica, que ainda existe. Portanto, é o other way around. Agora são cientistas que olham com um certo chega para lá, porque isso não existe. Mas eles acreditam. E a gente tem provas, a gente tem MRIs de pessoas que estavam rezando durante uma operação e conseguiram ter um resultado muito melhor. E os médicos, antes de fazer uma operação, rezaram também, conseguem ter uma performance melhor. Isso tudo é reportado. Mas o que me chama muita atenção é que ele fala que a ciência fala do como. Como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu resolvo esse problema. E a religião fala do porquê. E se vocês forem ver hoje, a maior parte dos palestrantes motivacionais, das pessoas que estão indo para as empresas e ganhando rios de dinheiro, Simon Sinek, o cara lançou o primeiro livro dele chamado Comece pelo Porquê. E todos os outros livros dele têm a palavra porquê. Será que é um acaso? Eu não acredito que seja um acaso. Quando você pergunta por quê, inclusive hoje em dia é o terceiro tipo de inteligência. A gente teve o QI, né, que no Brasil a gente brincava que é quem indicou. Depois a gente veio para o QE, que é o coeficiente emocional, e a gente hoje está no QS, que é o coeficiente espiritual. Que de religião não tem nada, tem a ver com propósito. Propósito tem a ver com porquê. Quando você busca o teu porquê, você consegue realizar mais, porque você tem um foco, você tem uma direção, você tem um caminho que você acha que você deve seguir. E assim fica mais fácil de trabalhar, assim fica mais fácil de viver. Doutrina da evolução, doutrina espírita e evolução do ser. Nós somos mais ou menos isso, né? Nós somos o caterpillar, né? Nós somos a lagarta que passa por um processo doloroso para virar uma borboleta. A gente passa por um processo doloroso, mas eu acredito que existem formas de entender a dor. Uma delas é sofrer. Eu não estou dizendo que nenhuma dor é ilegítima e que você não deva ou não possa sofrer com a sua dor. Mas existem formas diferentes. Você pode perguntar muitas vezes por que isso está acontecendo comigo? Qual é a lição que eu tenho que aprender que eu não estou vendo? A reencarnação são várias dores. Se você for ler dentro dos livros espíritas, o espírito antes de reencarnar, ele está cheio de vontade, cheio de segurança que ele vai reencarnar. Ele começa a sentir as emanações do corpo da mãe que estão ligadas ao planeta Terra, ele começa a ter dúvida. Ele começa a ter medo. Ele começa a duvidar do que ele prometeu, se ele vai conseguir fazer, porque ele sabe que ele vai perder a memória e que ele vai recomeçar de novo. Então é uma dor. Então é uma dor. Qual o papel da reencarnação na evolução espiritual, gente? Por favor, não respondo tantos ao mesmo tempo que eu não consigo ouvir. Evolução. Fundão, estão de acordo?
Eu dou um pulinho aí, se vocês estiverem dormindo, eu acordo, não tem problema não. Estão de acordo com o que respondeu aqui? O que foi que respondeu aqui? Não foi revolução. Evolução, perfeito. A gente está aqui para evoluir, né? E evolução, ninguém te disse qual é o grau de evolução. As pessoas só disseram para a gente, nós só viemos aqui nos melhorar. E é o que a gente pode fazer. E cada um tem o seu grau de melhoria. Porque muitas vezes a gente acha que, seja como Jesus. Não vai dar. Agora, baby steps. Ele fez esse caminho, vamos tentar seguir da forma que a gente pode seguir. Porque senão vai ser muito difícil, você desaponta. Você tenta, não dá certo, você esquece, você desiste. A gente tem que entender, né? Por isso que o Espiritismo é tão fincado em ciência e também na racionalidade. Por quê? Porque a gente tem que entender a nossa condição para saber o que a gente pode fazer com o que a gente tem dentro da gente. E se você não amar isso, fica muito difícil. Então, o primeiro amor incondicional que você tem que ter é por você mesmo. A cada existência, o homem dá mais um passo no caminho do progresso. E tem gente que fala, tá. Dá sim. Um pouquinho que você melhorou hoje é mais do que você era quando você veio para cá. E se você não melhorar nada, guess what? Você ainda vai ter várias outras encarnações. Né? Eu brinco com meu amigo Gil que a gente veio do bar do Umbral. A gente tocava lá, eu e ele. Mas agora a gente já toca aqui no Centro Espírita. Olha só, olha a evolução dos dois. Os dois Zé Mané que tocavam, sei lá para quem. A gente já está tocando música bacana, está fazendo, né, as pessoas gostarem. Porque a música é uma coisa que evoca emoções positivas. E o positivo atrai positivo, né? Qual é o papel do amor na lei do progresso, gente? A lei do progresso mostra pra gente que a evolução material e espiritual caminham juntas. O nosso intelecto proporciona avanços no nosso dia, mas o nosso coração, a nossa melhora, proporciona avanços no nosso espírito, na nossa pessoa que nós somos. Gente, nós somos não essa carne que está aqui falando com você, nós somos quem anima essa carne. Mas nós nos identificamos tanto com esta roupagem que a gente acaba acreditando que nós somos isso. Nós estamos isso. Nós não somos isso. Nós viemos aqui para um passeio que pode durar 50, 60, 80, 100, 120 anos. Mas nós viemos aqui para um passeio. E nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual para continuar o nosso exercício de melhoria todos os dias. Então, a gente começa neste planeta com amor eros, que é um amor de desejo, é um amor de apego, é um amor de impulso instintivo, é o amor da leitura que foi colocada aqui no começo. Como as coisas se ligam, né? Quando a gente consegue passar um pouquinho por isso, a gente vai para o amor filia. Eu até brinquei com o Wall aqui na quinta-feira que eu fiz essa palestra em inglês, e é assim que o Wall chama as filhas dele, ó minha filha. Porque ele fala um pouco, ele puxa um pouco no português. É um amor de amizade, é um amor vínculo, um afeto por afinidade. E a gente consegue evoluir no final para o amor ágape, que é o amor de altruísmo, compaixão, amor universal. Eu estava pensando comigo mesmo, onde é que será que eu chego perto do amor ágape? Eu vejo que hoje, próximo, talvez não seja o amor ágape, mas é o amor que eu tenho pela minha esposa. Porque passou de eros para um amor companheiro, para um amor de admiração. Nem eu nem ela temos nenhum compromisso de estar juntos. Nossos filhos estão no Brasil, ela tem o filho dela, tem os meus filhos, ou seja, nada nos une a não ser a vontade da gente estar junto. Nada mais. Admiração de um pelo outro. Ah, vocês não brigam? Né? Estamos no planeta Terra, gente. Penúltimo planeta de evolução. Então, assim, mas isso não quer dizer nada.
Você escolheu estar com a pessoa. É a sua livre e espontânea vontade. Antigamente podia ser a livre e espontânea opressão. Mas hoje em dia é vontade. Você está por vontade. Então, é um passo mais próximo do amor ágape. É um passo um pouco mais claro com relação a isso. O amor é o sentimento que resume a doutrina de Jesus por excelência. O amor é tudo. Vocês já perceberam que quando você reencarna para você resolver algumas encrencas que você tinha em encarnações passadas? E em geral você escolhe a família onde a encrenca é maior? Para desencrencar? Mas por quê? Porque quando seu pai era encrenca com você e ele vira seu pai, você, entre aspas, tem que amá-lo, que respeitá-lo. O amor cura 1 milhão de pecados. O amor sana 1 milhão de problemas. E assim, através do esquecimento de quem nós fomos e quem são esses espíritos que estão aqui ao nosso lado, que a gente vai amando e a gente vai melhorando a eles e a nós mesmos. Tem pessoas que chegam aqui e falam pra gente no atendimento fraterno: eu estou vendo espírito, eu estou ouvindo espírito, tira ele de mim. Seria bom se fosse assim, mas não é assim. É você que vai convencê-lo que você está fazendo o seu trabalho. E ele vai ou se converter, ou se convencer com você, ou ele vai procurar a turma dele em outro lugar. Estou sendo muito básico, tudo bem, mas é isso, gente. É o amor. Eu lembro uma vez eu estava dando passe e eu fui intuído para rezar pelo espírito que não estava querendo deixar a pessoa. Na hora que eu rezei por ele, acabou. É coincidência? Não sei. Eu acredito que não, mas pode ser que eu queira, pode ser a minha fé cega, mas que eu passei 1 hora de suadeira dando passe e depois de eu ter rezado foi um sopro no lugar certo e a pessoa voltou. Então assim, pode ser uma viagem da minha parte, mas que boa viagem, né? Essa viagem pelo menos foi boa. Como o amor evolui do instinto à consciência, gente? Né? Ele começa no Eros, vai até o ágape. Como é que a gente consegue evoluir este amor interno, né? Essa coisa que a gente vai desenvolvendo? Como é que a gente consegue ter um amor que é incondicional, irrestrito? Como é que a gente consegue olhar para uma outra pessoa e amá-la? Mas amá-la não no sentido erótico, amá-la não no sentido de posse, amá-la não no sentido de ter algum ganho. Amar por a pessoa estar do lado da gente, por respeito, por gosto. O amor é a essência divina que todos vós tendes no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Então onde é que você vai buscar esse amor? Nós somos muito bons na civilização ocidental de olhar para fora. Nós construímos um telescópio, o Hubble, que olha não sei quantos milhões de luz para frente. Cadê o telescópio de olhar para dentro? Ou o microscópio de olhar para dentro? Cadê o tempo? Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Você vai ter muito tempo. São muitas encarnações até você decidir que você pode olhar para dentro. Tudo vem de dentro para fora, gente. Você tomar um ibuprofeno para uma dor, você está escondendo o efeito, mas você não está cuidando da causa. Ou a gente cuida da causa para depois tratar do efeito, ou fica muito difícil. A causa, a maior parte do tempo, é a falta de amor. De nós para conosco mesmo. Você já percebeu que você é o primeiro a apontar o dedo para você, como juiz? E aí quando a gente começa a se culpar, nós somos os piores juízes do mundo? Nós somos pior do que todo mundo, com a gente mesmo. Por quê? Por que você não merece ter um desconto? Ah, não, porque então não é arrependimento. Então te ensinaram arrependimento errado. Não sei, 40 anos no espiritismo, eu ainda não entrei num centro onde eu vi alguém ajoelhado no milho, se chicoteando, falando meia culpa. Não é esse o arrependimento. Isso não funciona, isso não depura nada. Isso depura a carne. A carne é só um invólucro de quem nós somos. Nada mais. A gente tem que cuidar dela? Ou se tem. Mas ela é só um invólucro. Quem está dentro é que conta.
Então a gente tem que fazer essa jornada do amor eros para o amor ágape. Porque, como já disse Jesus em Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Quanto mais a gente amar verdadeiramente, mais a gente está expandindo a nossa alma. Mais a gente está atingindo outras pessoas. E aí vem a ciência com a espiritualidade, né? Por que a ciência e a espiritualidade são complementares? Simples. Porque a ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Não está cheio de pirata de perna de pau, um olho de vidro e a cara de mão? Né? É exatamente isso. É a ciência sem religião e a religião sem ciência. É exatamente isso, gente. Por que a gente tem que ser isso? A gente não tem que ser absolutamente nada. A gente pode ser o que a gente quiser. Mas deixa eu falar uma coisa. Você acredita em você? Mesmo? Você acredita em Deus? Deus acredita em você. Se você não acreditar em você, você não acredita em Deus. Então, quando você achar que você não acredita em você, ou em inglês ou em português, fala para você, how dare you? Porque ele acreditou, ele te deu vida, ele te deu mais uma chance de você tentar. Como é que você vai deixar isso passar? Por que você não se ama? Por que você não gosta de você? Como? Por quê? O que você tem de menos da pessoa que está ao seu lado? Nada. A não ser o que você pensa de você. E aí ele te deu uma máquina bem interessante que você trata de uma forma bem complicada e é por isso que a vida vai aos trancos e barrancos. Porque a gente complica uma coisa que devia ser simples. Amor ágape é um elemento quântico da nossa consciência. Como na física quântica, onde tudo está interligado, o amor incondicional eleva e transforma as pessoas. O reino de Deus está dentro de vós. E a gente continua não acreditando. Porque a gente não busca este reino. Só quando o bicho está pegando. Só quando a coisa está difícil. Tem um conto que inclusive, não vou nem falar quanto tempo atrás para não falar na nossa idade. Não, nós vimos num dos primeiros cursos de médiums aqui deste centro, quando ainda era no outro local, um conto de um livro do irmão X, que ele diz que o mentor chega com um grupo onde o irmão X estava, e ele olha para um quarto de hospital e todo mundo sofrendo, pedindo para Deus ajudar. Ele se apieda. E ele fala para o mentor, mas a gente tem a capacidade de dar passe, por que a gente não vai ajudar ele? A gente está aqui. E o mentor, muito bondoso, falou, tudo bem, você quer dar passe? Vamos dar passe. Deram passe, saíram, todo mundo parecia melhor, no outro dia voltaram, não tinha um daqueles doentes que pedindo alguma coisa ou pensando em Deus. Estava pensando nas finanças, estava pensando na esposa, já estava pensando em outra coisa. E aí ele olha para o irmão X e fala, agora você sabe, muitas vezes a dor ela é aplicada para que você possa voltar ao caminho que você precisa ter, que você precisa prestar atenção. Por isso que dizem que a gente aprende pela dor. Porque a dor, gente, é o nosso combustível. Você sairia... Meu amigo, se você tivesse 1 milhão na tua conta, você saía para trabalhar? É. De ienes, que é mais caro ainda. Difícil, né? É uma pergunta difícil. Por quê? Porque você está na sua zona de conforto. O que vai tirar você da zona de conforto? A dor. Então a dor é o teu combustível. A dor é o teu combustível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gostaria de ganhar na loto, levanta a mão. Quem aqui gostaria de ganhar na loto, levanta a mão. Ok, abaixa. Quem joga na loto? Está um pouquinho melhor, dá uns 60%, 70%. Os outros 30% eu tenho que dizer que é alucinação, né? Visão sem ação é igual a alucinação. Então vamos começar a desalucinar. Mas a pergunta principal é o seguinte. Para quem gostaria de ganhar na loto, quanto é suficiente? Isso a gente nunca se perguntou. Quanto é o suficiente? Quanto você precisaria ganhar? Você sabe quanto é suficiente?
Você sabe quanto é suficiente para você viver? Você tem esse número na tua cabeça? Para viver não, eu sei o quanto que eu gostaria. Você sabe o quanto você precisa para viver? Viver bem do jeito que você quer? Então você não precisa ganhar na loto, você já tem teu número, você já tem teu gol, você já tem teu objetivo. A partir do momento que você sabe, você realiza, você foca, você sabe para onde você vai. Pode ser que você não chegue nesse número que... Mas o que você precisa para viver? De verdade. Porque se você tiver muito, quem é que vai se aproximar de você? Quem quer esse muito que você tem. Se você deixar muito para os outros, eles vão brigar por conta do que você deixou para eles, quando você queria ter deixado eles numa situação boa. Então, o quanto é o necessário para a gente viver? Né? Então a gente está muito perto de ganhar na loto. Né? A gente está extremamente perto de ganhar na loto, porque a gente não precisa ganhar numa raspadinha, a gente precisa saber o quanto a gente precisa. Para a gente estar bem com a gente estar bem com as pessoas. Como amor incondicional pode transformar nossas relações? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Tentando. Gente, a gente não vai conseguir sempre. Não tem jeito. Perfeição não é deste mundo, que não quer dizer que a gente não possa buscar ser o melhor possível. A caridade é o amor em ação. Praticar a caridade. Caridade começa com empatia, né? Alguém pode me dizer qual é a diferença de simpatia para empatia? Esse cara é chato, meu. Você só vinha ficar aqui sentado ouvindo. Para de ficar fazendo pergunta. Por favor. Simpatia é você olhar para o outro e entender a dor, e empatia é você se colocar na posição de sentir a dor do outro. Vem aqui um minutinho. Vem aqui um minutinho. Eu juro que eu não mordo. Só depois de meia-noite, lua cheia. Teu nome é? Sofia, obrigado. Eu vou me colocar no seu lugar, tá? Então eu vou pular dentro de você e vou ficar... Dá para eu fazer isso? Não. Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Não. Então, obrigado para a Sofia. Pode voltar. Não tem como a gente se colocar no lugar do outro. Tem como a gente ir até o lado do outro e ver o ponto de vista dele. Mas não tem como a gente se colocar no lugar do outro. Isto é uma figura de linguagem que não funciona. Então, a forma mais simples que eu entendi de entender o que é simpatia e empatia, simpatia, ouvir para responder. Uma pessoa simpática, se respirou, estou respondendo, se respirou, estou respondendo, se respirou, estou respondendo. Para os homens, dica rápida, isso aí vai causar a terceira guerra mundial em casa e você vai dormir no sofá por bastante tempo. Deixa a sua esposa falar, porque quando ela quer falar do problema dela, ela só quer falar, não quer que você resolva. Então seja empático. Empatia é ouvir para entender. Não é para responder. Para responder é o que a gente faz todo dia. Empatia é entender que o Pai te deu 2 ouvidos e uma boca por algum motivo. Ouve mais, fala menos. No meu caso é difícil, o Fernando sabe disso. Um exemplo incrível de amor ágape é o Nick Vujicic. Vocês conhecem ele? Ele é um pastor que teve um disease, né? Ele já nasceu paralítico, já nasceu com problemas motores. E, bom, olha só. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito." Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim.
Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Eu desafiei a Deus. Eu disse: Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse: Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Ele não se matou pelo amor incondicional dos pais, pelo amor ágape. E se ele tivesse terminado a vida dele, ele não teria tocado mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Através das palestras dele. Ele já realizou mais de 3.000 palestras em mais de 60 países. Falando sobre que a condição física dele não é um impeditivo para ele trazer o melhor dele para as pessoas. O que a gente está se limitando quando a gente vê uma coisa dessa? Talvez não seja isso o que é a mensagem dele, mas a mensagem dele é que através do amor tudo se transforma. Ele tem uma filha, ele tem um filho. Ele falou o seguinte: como é que eu vou me casar se eu não vou conseguir pegar a mão da minha esposa para levá-la até o altar? E no final ele falou: eu posso não pegar a mão dela, mas eu vou pegar, quando chegar o momento, eu vou pegar o coração dela. Eu vou saber tratar o coração dela. Veja, são momentos desses que você fala: poxa, ele realmente entendeu a condição, entendeu o quanto se amar para poder continuar fazendo um trabalho melhor do que muitos que estão fazendo da gente aqui, ou da maior de todos nós, entendeu? E não é a condição dele que o levou, foi a realização que ele teve. Não é porque você é quebrado por fora que você é quebrado por dentro. O problema não é teu de ter um defeito, é de quem vê o defeito em você. Você não tem defeito. Você é do jeito que você devia ser para cumprir o que você se propôs para vir aqui e cumprir. That's it. Nada mais. Qual o destino final do nosso progresso espiritual? Sois anjos? Fica difícil da gente achar, né? Olha esse cara aqui, anjo. Tá difícil, hein? Minha mãe que eu diga, já está no plano espiritual, minha mãe que eu diga que de anjo está bem mais para o outro lado. Mas ele acredita que nós vamos chegar a ser anjos. Então, se ele acredita, a gente não tem o direito de não acreditar. Pode demorar muito tempo. Por isso a gente tem várias encarnações. Sem a caridade não há salvação. Sem a caridade, por quem primeiro? Se você não tem caridade por você, o que você vai entregar para outra pessoa? Zero. Nada. Seja caridoso com você, não é seja permissivo, seja caridoso. Admita suas faltas. Gente, não existe nenhuma pessoa no mundo que possa mudar se não aceitar que tem problema. Nós vemos isso toda semana no atendimento fraterno. Se você acha que você não tem um problema, você não tem um problema. E eu não vou te convencer que você tem um problema. Então, mães, pais, pelo amor de Deus, para de tentar fazer teu filho ver o problema que ele não vê. Não vai adiantar, você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrada. Ele vai ficar frustrado.
Vai por outro lado. Existem tantas outras formas. Ama ele, mostra que você tem amor por ele. E muitas vezes isso vai cobrir uma multidão de pecados, como já foi dito. Como nós podemos manifestar esse amor? Amar ao próximo como a si mesmo. Difícil. Principalmente aquele chato de galocha que vive atormentando a gente. Você não vai amar, te amo e dar beijo. Não, você não vai vibrar negativo por essa pessoa. Você vai deixar essa pessoa tentar o máximo possível vibrar alguma coisa positiva. E se não dá, deixa quieto. Você está no seu estágio evolutivo, mas não devolve guerra com guerra. Não devolve negativo com negativo, porque você está chamando mais gente negativa para o teu lado. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Simples assim. Eu tentei traduzir este vídeo, mas eu não acho ele tão difícil de entenderem. Se vocês não entenderem, depois a gente conversa sobre isso, mas é muito simples. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Você não decide como a sua história começa, mas você decide como ela termina. E ela vai terminar muito bem se você começar a se amar. Se você começar a gostar de você. Se você tiver um amor incondicional por você. Se você trouxer isso para todo mundo ver o bonito que é este amor. Porque as pessoas vão acabar sendo contaminadas por este amor. É difícil? Pode ser que seja trabalhoso. E muitas vezes a gente não gosta de tanto trabalho assim. Mas tem uma recompensa que esse cara trouxe pra gente. Jesus é exemplo vivo do amor ágape. Amou os justos e os injustos, os amigos e os que o crucificaram. Nós estamos longe de ser Jesus, gente. Longe de ser Jesus. Muitos anos-luz. Mas nós podemos pegar a unhazinha do dedinho mindinho e pegar um tequinho e a gente já está bem. Ninguém vai tentar fazer o que ele fez, mas nós vamos ter ele como uma meta, como um objetivo. Como eu falei, você está mais perto de ganhar na loto quando você sabe o quanto você quer ganhar. Porque você já sabe o que você pode fazer. Você já sabe que isso é mais plausível. Eu sei que você ainda está duvidando, mas tudo bem. Qual o legado que nós vamos deixar através do nosso amor ágape, gente? O bem que se faz um dia é a semente da felicidade para a eternidade. O legado que a gente vai deixar é fazer bem, não importa a quem. Fazer bem faz bem. Então, se você sair daqui e tiver a oportunidade de fazer bem para quem quer que seja, antes de chegar em casa, faça. É tão simples. É tão simples. Eu brinco com nosso amigo aqui, que ele é o nosso MC, porque ele sempre está apresentando. Ele sempre está apresentando com um sorriso no lábio. Sabe o que você vê quando você sorri? A outra pessoa sorri junto. Simples porque você sorri.
Mas às vezes você não quer sorrir. Eu trabalhei na Disney 10 anos, eu ganhei um prêmio da Disney de ser reconhecido pelas pessoas. E uma fotógrafa andou comigo o dia inteiro. Ela virou para mim e falou, não acredito que você não consegue sorrir. Aí eu me dei conta, falei, como assim? Eu não sei sorrir. Isso é a base da Disney, make eye contact and smile. Olhe nos olhos e sorria. E eu não estava mais sorrindo, eu tinha perdido o contato com o que tinha me levado para dentro da empresa. Olha que louco. Olha para o lado. Dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Agora sente a leveza sente a leveza que a gente tem por causa disso. Por causa desse. Eu lembro que eu fiz uma palestra sobre sorriso, a Lívia passou aqui, de lado a lado, sorrindo para todo mundo, e ninguém acreditou. É dentro de você. It's within you. Por que você não vai fazer? Conta para mim. A caridade é o amor em ação. Eu vou dizer uma coisa. Visão sem ação é igual a alucinação. De alucinado, o mundo está cheio. Vamos nós fazer a nossa parte. Vamos nós fazer a nossa ação. Muita paz.